E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui então no vídeo 25, onde a gente vai fazer o exercício então agora relacionado às estruturas de repetição, utilizando o comando enquanto, beleza? Então, vamos lá ver só o que diz o enunciado desse exercício 10, vamos lá. Então, ó, monte um programa que leia N números até que seja digitado um número menor ou igual a zero. Apresente no final quantidade de números lidos. Então, vamos só dividir aqui o nosso exercício em duas partes. Primeiro, a gente vai fazer, então, a estrutura de repetição, utilizando o comando enquanto. Depois, a gente faz essa contagem da quantidade de números que foram digitados. Vamos só reparar aqui um negocinho, pessoal. Veja que o exercício pediu para a gente digitar ou ler N números. Ou seja, ele não deu um número definido. Dessa maneira, é recomendado que a gente utilize a estrutura do enquanto. Se o enunciado dissesse, leia 3 números, leia 15 números, veja que aí a gente saberia a quantidade. Poderíamos utilizar, então, a estrutura para, ou comando para. Beleza? A outra coisa, veja que ele diz o seguinte, tem que ficar repetindo até que seja digitado um número menor ou igual a zero. Então, veja, a condição de parada do nosso algoritmo vai ser definida de acordo com o número lido do teclado. Então, se a gente lê um número menor ou igual a zero, ele tem que parar. Enquanto não for menor ou igual a zero, ele vai ficar repetindo. Outra situação que mostra que aqui o comando ideal, a estrutura ideal que a gente utilize, seja o comando enquanto. Beleza? Vamos lá para o Portugal Studio, então, para a gente fazer esse exercício 10. De volta aqui no Portugal Studio, a gente vai montar esse nosso algoritmo, então. Então, a gente vai começar, pessoal, pedindo o número desejado, beleza? Vamos criar uma variável chamada número mesmo para facilitar. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Nesse momento, como a gente vai dividir em duas partes, primeiro vamos fazer a repetição, depois a gente controla quantos números foram digitados, a gente já vai direto, então, para o nosso enquanto. Então, ó, enquanto número. Lembra só o que dizia o comando enquanto? Enquanto número. Dizia lá o seguinte, o enunciado. Se o número digitado for menor ou igual a zero, ele tem que encerrar. Como é que a gente vai escrever isso, então? Ó? Enquanto o número for maior do que zero, eu repito. Beleza? Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo aí. A partir do momento que essa condição for falsa, ele vai sair. Beleza. Repare que aqui, ó, se a gente for lembrar, a estrutura de repetição, precisamos ter inicialização, condição e atualização. O enquanto só tem a condição. Vejam que ó, criamos ou declaramos a variável, mas não inicializamos. Repare que o enquanto está dando erro. Por quê? Porque ele está comparando uma variável número com um valor maior ou igual a zero, porém, a gente não disse qual é o valor do número. Então, ele vai comparar o que se é maior ou igual a zero. Então, a gente precisa o quê? Antes de entrar no enquanto, inicializar essa nossa variável. Como é que a gente faz para inicializar essa variável? Pessoal, tem aqui várias maneiras, beleza? Do jeito que a gente está montando, dele ler do teclado, o que a gente precisa ter? A gente vai precisar ter isso. Digite um número. Beleza? Vamos ler esse número. Opa. Leia número. E aí, ó, reparem só que o sublinhado do número já parou. Por quê? Porque o algoritmo já detectou o seguinte, antes de eu comparar, eu estou mandando ler. Então, quando eu sair dessa leitura, eu já vou ter um valor, então eu vou conseguir fazer essa comparação. Beleza? Olha só, se a gente mandar rodar esse algoritmo aqui, ele vai ficar no que a gente chama de loop infinito. Porque veja só, imagine que eu entre com o número 10. O número é maior do que zero, só que eu não tenho a minha condição. O que vai acontecer? Ele vai ficar repetindo direto. Não tem atualização? Vou mandar rodar só para vocês verem só o que vai acontecer. Digite o número, vou digitar 25. Opa. 25. Opa. 25. Ó, ele está rodando aqui, não está mostrando nada na tela, mas ele está rodando. Veja que ele não mostrou e encerrou.
Ó, como é que a gente sabe que ele está rodando? Ó, porque esse botãozinho aqui, que é o de interromper, está ativo. Eu vou interromper, ó. Interrompi, ó, o programa foi interrompido. Para a gente ter certeza que ele está repetindo, olha só o que a gente vai colocar. Eu vou colocar aqui, ó, um escreva, teste, e vamos mandar rodar de novo. Digite o número 36. Olha lá. Ele está escrevendo, pessoal. Olha a barrinha de rolagem aqui rolando, ó, sozinha, tá vendo? Ele está escrevendo. Vou parar de novo. Então, veja, isso é o que a gente chama de loop infinito. Ele vai ficar repetindo enquanto tiver recurso no computador, ele vai ficar repetindo. Para a gente evitar isso, o que a gente tem que fazer? A atualização. Então, a atualização é o seguinte. Enquanto a inicialização é antes de entrar no enquanto, a atualização é antes de sair do enquanto. Onde é que a gente sai do enquanto? Fechamento da chave. Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer de novo a leitura, pessoal, beleza? Escreva, digite. Eu vou colocar agora novo número, tá bom? Só para a gente ver que tem diferença das mensagens. Essa mensagem aqui, da inicialização, só aparece uma vez. Depois aparece a mensagem interna. Então, vamos lá. Leia. Opa. Número. Opa. Número. Beleza? Vamos lá, então, agora. Mandamos rodar. Ó, digite um número. Veja que a mensagem é digite um número. Número 25. Ó, digite um novo número. Beleza? Olha lá. E ele vai ficar nisso, direto. Ó. Enquanto eu estiver digitando, ele vai ficar aqui. Ó. Posso digitar o número que for. Ele vai parar quando? Quando eu digitar 0 ou algum número negativo. Ó, digitei 0. Veja que ele parou a execução do meu algoritmo. Beleza? A primeira parte está pronta. Agora ele quer a quantidade de números que eu digitei. Repare que ele não quer o total dos números, quais são os números. Ele quer a quantidade de números. Então, ó, o que eu vou criar aqui? Ó? Vou criar uma variável QTD, só chamada de QTD, e aí vem uma observação. Sempre que a gente tiver uma variável que pega o valor que já está nela e some mais um, ou some algum outro valor, a gente precisa inicializar essa variável, beleza? Para ele ter um valor inicial, 0. E aí, a partir do 0, ele sabe que é 0 mais alguma coisa, depois é alguma coisa mais outra coisa, e aí assim sucessivamente. O que a gente vai fazer agora aqui, então, pessoal? Ó, na primeira linha do enquanto, olha só o que eu vou escrever. QTD é igual QTD mais 1. Beleza? Bom, poderia ter colocado QTD mais? Poderia, beleza. Só coloquei aqui só para colocar ele da maneira completa. Das duas formas daria corretamente, tá bom? Depois do enquanto, o que eu vou colocar? Escreva a quantidade, QTD, tá? A quantidade, vamos lá. A quantidade de números digitados foi. E aí eu coloco a variável QTD. Beleza? Vamos mandar rodar esse algoritmo agora. Ó, digite um número. Digitei um número, 2 números, 3 números, vou encerrar. Veja que ele mostrou certinho. Lemos 3 números. Vamos agora, ó, digite a quantidade de número, 0. Quantidade de números digitados foi 0. Beleza? Vou começar com o número negativo, menos 2. Quantidade de números digitados foi 0. Vou digitar só um número, 32, e depois já digito 0. A quantidade de números digitados foi 1. Beleza? Então, nosso algoritmo funcionou 100%. Beleza, pessoal? Esse foi o comando enquanto. Então, só para a gente fazer um resumo dele. Relembrando, ele só tem na sua estrutura a condição. A gente precisa se lembrar, então, da inicialização e da atualização. A inicialização vem antes do comando enquanto, beleza? E a atualização vem antes do fechamento da chave do comando enquanto, beleza? A grosso modo, ele vai funcionar com isso. O enquanto a gente pode ter a atualização através de leitura do teclado, através de soma de valores, e aí, ou através de uma variável contadora, como a gente tinha no para. Beleza? Era isso então, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo.